Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o relógio de juízo final número 6. Eu tenho comentado cada edição dessa série nesse quadro Trocando Ideias. Quadro que eu acho importante explicar em todos os vídeos dele. Por quê? Porque ele tem regras um pouquinho diferentes das que eu sigo na maior parte dos meus vídeos. A primeira regra é que spoilers estão totalmente liberados nesse quadro. Spoilers até essa edição aqui, até a edição número 6, inclusive nos comentários. Isso é uma coisa legal de avisar quem estiver chegando por agora. A segunda regra é que aqui eu não faço um review tão estruturado. Até porque eu não tenho noção do todo da história. Eu vou reagindo, vou dando minhas impressões. Então me permito teorizar, me permito falar das minhas expectativas. Então assim, são basicamente essas duas regras. Mas vamos lá, que essa edição aqui foi bem bacana. Essa edição número 6 de Relógio do Juízo Final, ela foi focada nos palhaços da história. Na Marionete e no Mímico, esses personagens que vieram do universo de Watchmen, no Coringa e no Comediante. Vou mostrando um pouco os desenhos, são belos desenhos aí, né? Deixa eu mostrando um pouco aí, enquanto falo. Mas vamos lá, né? A maior parte da edição é gasta para contar a origem da Marionete e do Mímico. E o Jones constrói essa origem de maneira magistral. Os dois personagens se conheceram quando crianças e eles se tornaram o que se tornaram ao reagirem à violência que os cercava. Isso é bonito ver o amor entre os dois surgindo na infância e se perpetuando para a vida adulta. E esse amor sendo permeado pela loucura. Loucura da qual os personagens, quando crianças, são vítimas, né? E que na verdade, quando eles são crianças, não são nem vítimas da loucura, são vítimas da violência, da crueldade, e essa loucura os afeta e essa violência, essa crueldade se perpetua nas atitudes que eles vão tomando, assim, né? Os dois passam por provações e vão se tornando os vilões que são. E, cara, uma coisa que eu tô achando muito bacana, né, nisso aqui é que o Jones não tem a mínima pressa em fazer a trama andar. Todos os personagens são apresentados em detalhe. Os traumas que estão na origem deles, de quem eles são mostrados também. Cara, isso é muito bacana. O Jones realmente ele está se importando em contar a história que ele quer. E paralelamente à origem da Marionete e do Mímico, nós vemos a situação deles no presente. Eles estão no universo DC e nessa situação eles são prisioneiros do Coringa. Acho que eu até já mostrei essa página aqui, né? Eles são prisioneiros do Coringa. O Coringa que carrega o Batman inconsciente após o confronto do Homem-Morcego com o Ozymandias, né? Bom, se a gente for pensar, provavelmente nunca o Homem-Morcego esteve tão indefeso nas mãos do seu maior rival, assim, né? Só que essa coisa do Batman, embora seja algo grandioso, passa quase despercebido, porque esse não é o foco que o Jones quer dar nesse momento. O grande foco nesse momento do presente, né, não da origem dos personagens, é a reunião dos vilões. Os vilões se reúnem para conversarem e debaterem sobre a teoria dos Superman. Essa teoria que diz que os super-heróis são criações do governo americano e essas lutas entre heróis e vilões são só encenações para o resto do mundo, né? Há uma grande reunião dos vilões, não há consenso entre eles, é claro, e essa reunião dos vilões é atacada pelo Comediante. O Comediante que está aí no universo DC também, né? E que seguiu um outro caminho, provavelmente ressuscitado pelo Dr. Manhattan. E o Comediante, ele procura o Ozymandias, né? E aqui aconteceu algo muito interessante na trama, né? Eu estou dando esses detalhes da trama e daqui a pouco quero entrar em alguns comentários, algumas hipóteses minhas. Bom, aqui acontece algo interessante, que é o Comediante ser capturado pelo Coringa. Ele ataca os vilões e ele termina assim capturado pelo Coringa, que descobre sobre o Dr. Manhattan. Galera, aqui é o ponto que eu quero comentar. Pensa o seguinte, né? O Coringa pode ser o primeiro personagem da DC a encontrar o Dr. Manhattan. Cara, e eu particularmente gostaria que fosse assim. Por quê?
Pensem comigo. O relógio de juízo final gira em torno do contraste entre o Watchmen e o universo DC. A chave que nós lemos isso normalmente é a chave do contraste entre o cinismo e a esperança. O cinismo presente no universo de Watchmen e a esperança presente no universo DC. Essa contraposição é feita no Dr. Manhattan e no Superman. Ou seja, parece que o relógio de juízo final é a defesa do heroísmo frente a uma visão mais sombria do mundo, né? Nós já vimos que o Jones quer complexificar isso. Em edições passadas, né, na edição anterior, aquele diálogo do Ozymandias com o Batman, onde o Ozymandias diz que por mais que o Batman o julgue, ele ao menos tentou mudar o mundo e melhorá-lo de verdade, não ficou um joguinho de gato e rato, né? Ou seja, o Jones quer complexificar a coisa. Cara, mas agora a coisa fica muito mais complexa. Imagine se o contraste entre o Watchmen e o universo DC for feito a partir do Coringa, alguém que simboliza a quinta essência da maldade, assim. Alguém que não pratica o mal por interesses, mas pelo próprio mal. Os personagens de Watchmen, olha só, eles são cínicos, hedonistas, interesseiros, eles fazem o mal, ou então fazem o que a gente chama de mal porque consideram o bem maior e que para eles é só um instrumento para atingir o bem, né? Ou seja, pensa numa lógica utilitária, do fim justifica os meios, né? Ou seja, sob o capuz do heroísmo, há egoísmo, luxúria, cobiça, esses personagens são revelados, né? São sepulcros caiados. Mas o Coringa não é isso, minha gente. O Coringa não é hipócrita. Ele não é cínico. O Coringa não encobre seus interesses. Na verdade, é até difícil dizer que o Coringa tem interesses, né? O mal do Coringa é um mal puro, um mal sincero, assim. Ele é o vilão. E, assim, quando o Jones bota essa possibilidade do contraste entre o universo DC e o Watchmen a partir do Coringa, me faz pensar se ele não quer dizer que a morte ou a desconstrução do herói operada em Watchmen também foi a desconstrução do vilão, a morte do vilão. Ou seja, que ao desconstruir os heróis, o Watchmen gerou a possibilidade de não haver vilões como o Coringa, né? Se todo herói é meio vilão, todo vilão é meio herói, alguma coisa desse tipo, né? Ou pelo menos há algo disso neles. Cara, isso é interessante pensar nisso. Ou seja, o legado de Watchmen foi, na verdade, um legado que borra um pouco a distinção entre vilania e heroísmo, mas não só isso. É um legado que torna o personagem como Coringa impossíveis. Eu não sei se é bem isso que eu quero dizer, mas é isso, né? Que a desconstrução do herói é simultaneamente a discussão do vilão. É esse o ponto, né? Talvez um pouco os caminhos que eu fiz aqui tornando a coisa mais confusa. Cara, se o Jones for por esse lado, vai ficar muito bacana, né? Ou seja, parece que o Jones não quer mostrar só que o universo DC possui luzes mais brilhantes que o Watchmen, mas quer mostrar também que se possui luzes mais brilhantes, também possui sombras mais escuras. Cara, eu confesso que o crossover abordar algo desse tipo, essa história aqui, cara, já vai me empolgar e surpreender bastante. Essa edição já me surpreendeu por mostrar que esse é um caminho possível. Cara, a gente sempre pensa, né, que o contraste entre o universo DC e o Watchmen é sempre entre a luz e a sombra, né? Aqui pode estar significando que o contraste é entre sombras e trevas. Cara, o Jones está mandando muito bem aqui. O cara realmente quer construir uma grande obra, a melhor saga, grande saga assim, que eu leio em muito tempo. Eu tenho gostado tanto da narrativa quanto das ideias levantadas. Inclusive as ideias têm me surpreendido. Eu estou falando isso aqui algumas vezes, né? E eu tenho sido positivamente surpreendido, né? Que chegue logo então o número 7. O número 7 já até saiu. Eu comprei numa loja online, eu demorei um pouco para comentar esse aí, espero que chegue logo. Assim, às vezes eu demoro para comentar, mas eu leio assim que chega. Isso aqui está sendo prioridade de leitura. Eu estou gostando bastante, né? E estou gostando bastante da proposta desse quadro, né? Como eu costumo dizer, é um quadro no qual eu penso da seguinte maneira, né? Que a gente, sei lá, são dois amigos, né, que estão lendo a história e que se encontram para trocar uma ideia. É assim que eu penso, por isso que essa coisa de poder teorizar, poder falar mais alto, poder dar spoiler, é isso.
Se você está gostando do quadro, dessa proposta, diz aí, né? Quem sabe eu não possa fazer isso com outras sagas, assim. Com o Relógio do Juízo Final, acho que está valendo, pelo menos para mim, né? Exteriorizar e pensar alto algumas dessas ideias tem valido bastante a pena. Paro por aqui, então. Peço teu joinha. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você faça uma compra por lá, se ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo, mostrar para outros se você gostou dele. É isso que faz o Ministério dos Quadrinhos crescer. Se inscreve no canal, né? Caso não seja inscrito, seja bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.